Contra o egoísmo e a maldade, generosidade e bondade. Segundo especialistas, atitudes positivas são importantes no nosso dia a dia. Nós vamos conversar mais sobre este assunto aqui no estúdio com o psiquiatra e homeopata Aloysio Andrade. Boa tarde, doutor. Eu disse ali no início, maldade. Ninguém é bom por natureza? Assustou, né, Laí? Também susto com isso. É a realidade do ser humano. A gente tem lembrado aos amigos da Globo que o ser humano, antes de ser humano, ele é animal. Ele é treinado pela educação, pela pedagogia para se transformar em humano. E o nosso lado instintivo animal, ele pensa em si, ele é egoísta, ele quer resolver as suas questões e os seus problemas. Por isso, o desenvolver a bondade lá envolve um treinamento, envolve o estímulo à criança desde a mais tenra idade para que ela pense não só em si, nas suas necessidades e desejos, mas também no outro. Não no outro principalmente em si, mas no outro também. Porque hoje o que acontece? A gente pensa muito em nós mesmos e percebe que o inimigo sempre está ao lado, vê no outro um inimigo que não existe, talvez? É muita competição, né, Laíra? Então, essa questão da competição contínua deixa a gente na defesa, deixa a gente de sobressalto, inclusive produzindo muitas tais catecolaminas, adrenalina, que são substâncias de estresse. Então, não é que você vai imaginar que todo mundo é bonzinho, que todo mundo é amigo, mas você ter esse preconceito de imaginar que o outro é sempre uma ameaça à sua vida, deixa o ser humano prejudicado numa coisa que a gente tem de fundamental, que é a espontaneidade, que é você poder ser você sem ter tanta preocupação, sem ter tanta paranoia. Tá, o senhor já disse aí que a bondade deve ser ensinada desde a fase, desde quando criança, quer dizer, é um exercício diário. A gente tem também que aprender a exercitar realmente a bondade, doutor Aloysio? É porque toda criança, logo que o ser humano nasce, a criança então é muito insegura. E a insegurança gera egoísmo e o egoísmo gera insegurança. Então, o que acontece? Esse treinamento é através do estímulo lá. A essa criança ver que ela é mais capaz do que ela mesma, que ela não precisa de competir com o outro. Se ela competir com ela mesma, ela vai ter resultados positivos, satisfatórios e vai se sentir mais feliz. E aí, lembrando uma coisa, um macete simples, que você às vezes não sabe como estimular a criança a ser menos egoísta, um jeito simples é a criação de animais domésticos, às vezes o cuidado com plantas. Você dá para a criança cuidar de um filhote, então ela vai fazer isso não com relação ao outro ser humano, mas com relação a um bicho. E ela vai perceber o quanto que isso traz de retorno, de bem-estar. Então ela passa a ser uma cuidadora, desde pequena ela pode cuidar de um ser que é menos protegido ou mais desprotegido do que ela. Bondade é diferente de passividade, doutor? Bondade sim, ser bonzinho não, porque o bonzinho é esse, é o que engole o que não deve, é o que aceita tudo, é aquela pessoa então que não se posiciona. E essa pessoa inclusive lá corre mais risco de desenvolver tumores, câncer ao longo da vida, porque ela engole e não digere, não coloca para fora. Agora, ser bom, ter a bondade é justamente a capacidade de estar acima desse nível que a gente chama do nível animal. Mas não tem a ver com passividade, né? É uma atitude positiva. Sim, você então faz análise, você tem consciência, você se posiciona, mas você se posiciona pensando no conjunto, pensando na coletividade e não só em si mesmo. Tem a ver então com o coração. Não dá para fazer cálculo aí, né? Não, porque quando a gente usa a cabeça, a gente sempre faz o cálculo matemático da lógica. Então, é o coração, a doação que a gente chama de um amor desinteressado, que não é para você depois receber agradecimento, que não é para você depois receber medalhas. Você recebe o retorno ao fazer, então não existe a necessidade do depois. Portanto, é algo que sai daqui, do emocional do coração e não da mente. Nesse mundo competitivo que a gente vive, por exemplo, no trabalho, há quem sinta mais dificuldade em ser bom? É tão difícil assim? As pessoas que são traumatizadas, né, Laí? O trauma envolve o quê, gente? Envolve fatos que aconteceram na nossa vida e que a gente não conseguiu digerir, não conseguiu metabolizar. Então, as pessoas que foram ou agredidas ou abusadas sexualmente, pessoas que foram traídas, essas pessoas têm uma tendência a terem dificuldade para exercer essa atitude de bondade, porque elas têm, então, aquela lembrança de que a vida delas não foi uma vida tão legal assim e que, portanto, ela não vai facilitar a vida do próximo. Se curar esse trauma, a consequência não seria melhor? A superação do trauma envolve uma busca interior, a reinterpretação do passado. A única coisa que nós podemos fazer pelo nosso passado é reinterpretá-lo a nosso favor. Então, se me faltou uma coisa, eu vejo o lado positivo de não ter tido outras faltas. Então, envolve uma reinterpretação. O trauma é possível de ser vencido desde que a pessoa tenha essa intenção, tenha essa vontade. As pessoas que são boas por natureza, eu acho que não imaginam receber nada em troca. Mas existe uma recompensa imediata para quem é bom?
Sim, a bondade exercida no cotidiano lá, e ela nem é vista como bondade, é uma atitude natural daquela pessoa. E quanto mais a gente é capaz de dividir, quanto mais a gente é capaz de compartilhar, menos a cruz da vida pesa nas nossas costas, menos a gente se sente, vamos dizer assim, o único responsável por tudo. E essa divisão de funções, essa divisão de tarefas, traz aquele velho conceito de que a união faz a força. Portanto, temos que buscar isso, é fundamental que a gente tenha essa intenção de ter o coração aberto para ajudar o próximo. E pode ser a saída, né, nesse mundo de estresse, de correria, de dia a dia, não é, doutor? Um alívio, né, Laí? Uma redução de danos, para você poder construir o seu mundo um pouco diferente do que tem sido o mundo conjunto ou o mundo geral, que está bem ruinzinho. Doutor Luiz Andrade, muito obrigado, até a próxima. Obrigado aí, boa tarde.